Aqui é o Edmar, estou aqui de novo para falar com vocês de saúde. Eu fiquei de falar para vocês do hormônio cortisol. Então, eu queria explicar para vocês, em primeiro lugar, que o cortisol ele é extremamente importante para a saúde. Ele é um hormônio extremamente necessário também. É, e a necessidade dele, né, provavelmente ela foi herdada aí da nossa época de vida selvagem, né, onde é necessário caçar, correr, fugir de algum perigo. Então a gente tem aí esse hormônio que disponibiliza energia, né, independente da digestão. Essa acho que é a grande sacada aí do cortisol. Como eu tinha falado para vocês, a insulina e a testosterona eles são hormônios anabólicos, então eles promovem o aumento do tamanho do corpo, tamanho, consequentemente da célula. Mas o cortisol ele é um hormônio catabólico, né? Ele diminui o tamanho da célula consumindo os nutrientes ali que fazem parte do corpo para poder gerar, transformar ali massa magra, né, em glicogênio, consequentemente glicose. Isso pode parecer muito ruim, né, no primeiro momento, porque a gente sempre precisa construir massa magra, né, para mudar a constituição do corpo, né, e reduzir a quantidade de gordura. Mas é um processo que acontece desde o primeiro dia da nossa vida e ele é extremamente importante porque ele mantém os nossos níveis e a nossa capacidade de sobrevivência em períodos onde a gente não consome nutrientes, né? Então, a gente vivencia, né, esse aumento de cortisol todo dia, quando a gente acorda, né? Então a gente percebe a extrema importância, né, desse hormônio, principalmente da regulação desse hormônio, né? Porque quando você acorda, você tem um pico de cortisol e esse pico aumenta a adrenalina, consequentemente vai fazer o seu coração bater mais rápido, sua pressão subir um pouco e você vai acordar, né? Isso aí é extremamente. O corpo está muito acostumado com esse processo, né? E é um processo que praticamente regula o nosso ciclo circadiano, que é o nosso metabolismo diário. E na verdade o mais importante de tudo isso, né, é saber, né, que o cortisol desregulado, né, ele pode prejudicar muito seu metabolismo, né, porque ele vai fazer esse catabolismo, né, da sua massa magra, né, e ao mesmo tempo que vai promover aí o aumento da glicose. Então é importante saber, né, que o cortisol ele vai diminuir a sua massa magra, né, e infelizmente vai aumentar aí os seus níveis de glicose, né, uma glicose oriunda, né, do catabolismo aí. Então ele tem esses dois efeitos, né? Em excesso ele vai até promover aí o acúmulo de gordura na região abdominal, né? Exatamente por isso, porque ele está fornecendo glicose para o sangue, né? E essa glicose vai aumentar a insulina e vai fazer aquele processo de armazenamento dentro das células de gordura. E aí eu queria com esse vídeo, né, falar acho que os dois pontos principais, os principais motivos aí que desregulam o cortisol. Ele é fisiológico, né, ele é oriundo de um problema físico, né, que é a apneia do sono, que vai fazer você ter vários despertares, né, durante a noite, vai acordar várias vezes. Você não acorda, a consciência não desperta, mas o mesmo processo que o corpo faz, né, para despertar, ele faz quando ele sente a falta do oxigênio e precisa aumentar a sua pressão arterial e precisa, para isso ele, né, saca a mão da adrenalina, e a adrenalina, quem vai orientar essa adrenalina consequentemente é o cortisol, né? Então é importante que você, se você tem esse problema de apneia do sono, é importante que você gaste
tem o maior esforço aí para resolver, porque ter vários despertares durante a noite vai fazer com que você desregule totalmente seu cortisol, e isso, além de fazer você perder massa magra, vai fazer você ganhar gordura abdominal. Se você tem aí um aumento da glicose e consequentemente você não tem atividade física, né, como eu expliquei no vídeo passado, nos vídeos passados, essa glicose ela só tem um caminho, aí ela virar gordura dentro de uma célula, né, de gordura no adipócito. Então é importantíssimo que você resolva esse problema, né? Existem várias formas, isso é bem individual. O grande problema é que você tem uma redução no espaço, né, físico, para o ar passar nas suas vias aéreas, né, principalmente na garganta. Então eu operei, retirei as amígdalas e fiz o desvio de septo. Isso teve uma melhora considerável nos meus níveis de apneia. Mas existem pessoas que o problema não pode ser resolvido com uma cirurgia, né? E é claro, né, que a redução de peso, né, a redução do, dos níveis aí da massa de gordura vai aumentar, né? Porque a gordura se deposita em todo o tecido. Então, se você perde peso, consequentemente você vai aumentar aí o espaço, né, disponível de passagem de ar nas suas vias aéreas. Essa seria a solução ideal, mas no momento em que você está vivenciando aí a obesidade, que você tem todas essas substâncias, né, jogando contra ao invés de jogar a favor, é importante que você encontre soluções, né, para esse momento difícil, né, que é quando você se dá conta, né, de que você tem uma apneia e de que aquilo está, ao invés de tá dificultando que você perda peso, mesmo que você não seja uma pessoa totalmente sedentária, mas consequentemente quando você começar o processo, você vai ter vários, como eu disse, né, vários ciclos viciosos aí tentando piorar o seu estado de obesidade. Então, eu falei da cirurgia, né, da perda de peso, né, e existe uma solução, né, que é um aparelho de respiração forçada, que é usado junto com uma máscara, né, que se chama CPAP, que também é uma solução, para você que está numa situação sedentária, que você não consegue. Muito provavelmente, se você está sedentário, se você tem a apneia do sono, você sente sono várias vezes ao dia, você tem muito pouca energia disponível, tudo parece que precisa de uma energia muito grande para ser realizado, então é difícil falar em atividade física e falar em melhora do sedentarismo, né, para uma pessoa que está numa condição dessa. Então, você tem que pensar em passos, né, você tem que ter um pouco de... Além da calma para resolver um problema que a gente está falando até de cortisol, né, cortisol é o próximo assunto que eu vou falar é sobre estresse, mas você tem que ter perseverança para você ir vencendo cada ciclo vicioso, né, e melhorando a sua saúde gradativamente, né. Então o CPAP numa situação dessa é essencial. Eu não cheguei a usar CPAP, né, eu fiz a cirurgia, mas aconselho, né, que você procure um médico aí o mais rápido possível, e não conviva mais com um problema desse, porque ele está diminuindo, na verdade esse problema está diminuindo
expectativa de vida, né? Até porque eu falei, né, que como sobe a adrenalina, sobe a pressão, diminui o seu nível, quando diminui a sua capacidade cardiovascular. Então é muito importante que você corra até um médico e procure a solução para esse caso. E aí também eu queria lembrar, né, que uma das grandes funções do cortisol também é como um anti-inflamatório, né? Ele é um do principal anti-inflamatório do corpo, né? E só que nessa situação de apneia do sono, né? E o cortisol acaba perdendo sentido. E infelizmente, ao invés de você melhorar a sua inflamação, você piora, né, com a obesidade. Então, de suma importância que você realmente procure ajuda, né, e diminuir o seu nível de apneia, né, e tenha boas noites de sono, né, para que você consiga utilizar o cortisol da melhor forma possível. E aí, como eu disse, eu queria também falar sobre o estresse, que é uma outra grande causa de descontrole do cortisol, né? E aí a gente todo mundo sabe, né? A gente vive uma vida muito agitada, muita cobrança, tem a cobrança do meio e tem a nossa cobrança, né, em relação às nossas metas. Então, isso tudo, né, gera estresse, e é um estresse que ele permanece, ele não começa quando a gente acorda, ele fica permanente. Então, quer dizer, quando você tem estresse durante o dia, você vai tendo picos de cortisol, né, consequentemente vai desregulando o seu ciclo circadiano, né, que é o seu metabolismo diário, né, entre os períodos de repouso, né, e o período de despertar. Então, se você tem um grande estresse à noite, por exemplo, você tem um pico de cortisol à noite, muito provavelmente isso vai prejudicar muito o seu sono, né? É a grande questão, né, que todo mundo, grande reclamação, né, de todo mundo, não consigo, tô tendo um problema, tô preocupado, né, não consigo dormir, né. Então, isso é importante que você perceba, né, que você também se importe com isso, né. E aí, em relação ao estresse, é lógico, a gente tem as recomendações gerais, né, que a gente sabe, mas eu queria passar alguma coisa de forma prática, meio que ligado com conhecimento sobre práticas orientais que eu tenho, né? E eu queria falar sobre yoga, né? Meditação, né? Em primeiro lugar, eu queria que vocês prestassem atenção que o pensamento, né? Qual que é o nosso maior motivo de ansiedade? A gente não tem continuidade de pensamento, então a gente está pensando sobre algum determinado assunto e de repente vem algumas outras ideias e te dispersam daquele pensamento que você estava construindo, né? Esse é o grande problema é, da falta de atenção, e o grande problema provavelmente do estresse. Quando você começa a pensar no assunto e você está buscando uma solução, vem algum outro pensamento, né, e te desvia, né, e te causa uma segunda preocupação que você não consegue resolver, né. Então você agora tem dois problemas, você tem dois, três, quatro problemas, muito dependente da quantidade aí de pensamentos, né, dispersos que você tem. Então, o que eu queria falar sobre isso? A yoga, uma das grandes buscas da yoga é exatamente buscar esse pensamento focado, nesse pensamento contínuo, né? Então, eu queria dizer para vocês que, inclusive, esse é um dos passos de uma yoga muito famosa, né, que é a yoga de Patanjali, né, que é o concentração no único ponto, né, no único foco. Então você foca sua mente num ponto, né,
Tem gente que faz mentalização com yoga, com música, com mandala, independente da mentalização, né? Onde está focada a sua mente, né? O importante é que ela esteja focada num único ponto e que os pensamentos diversos que aparecerem não possam desviar a atenção desse ponto. E aí, pensando em um exercício que eu poderia dar para vocês, né, eu poderia falar sobre pranayama. Pranayama é um exercício respiratório, né, que ajuda muito na conexão, né, do pensamento, ajuda muito na conexão do homem com a sua divindade interna. Né? E esse pranayama que eu queria... Existem vários pranayamas, vários exercícios respiratórios, né? Mas eu vou passar para vocês acho que o mais conhecido, que é a respiração completa. Então, eu queria sugerir para vocês que vocês dedicassem algum tempo para isso e que vocês focassem atenção na respiração. Só esse focar a atenção na respiração já é uma forma de delinear o pensamento, né, de direcionar o pensamento, e já é uma forma, né, de fazer essa condução, né, mais corretamente. Quando vocês tentarem fazer isso, muito provavelmente vocês vão também perceber que existe um passo até antes, né, que é delinear os sentimentos, né, os sentimentos aí como nossas bússolas, né, como o próprio nome diz, sentimentos, né, estão muito ligados com os sentidos, né, então é um sentido interno, né, então você muito provavelmente vai ter, quando você tentar fazer isso, né, você vai, talvez você vai sentir calor, talvez você esteja num lugar que esteja sentindo calor, ou sentindo frio, então, ou talvez você não esteja bem emocionalmente naquele dia, ou esteja muito alegre, muito eufórica. Então você vai perceber que você também precisa controlar o emocional, né? Mas esse controle mental, né, de focar a mente num único ponto, né, vai te dar mais subsídio para também controlar esse emocional, né? E aí o exercício respiratório funciona da seguinte forma: você deve inspirar o ar, né, direcionando o ar para o seu ventre, né? A gente sabe que o pulmão ele é um órgão que vai até o diafragma, né, até a divisão com o abdômen. Mas você deve imaginar que o ar ele está chegando no seu ventre, né, na parte baixa do seu abdômen. Depois você deve encher o ar. Depois você deve continuar a inspiração imaginando que esse ar está preenchendo o seu abdômen, né? Primeiro enche o ventre, depois o abdômen e depois finalizando esse ar ele deve preencher o restante do seu pulmão. Né? Então esse exercício chama-se respiração completa. Né? É um exercício muito bom para a saúde, é um exercício muito bom para restabelecer a energia do seu corpo. Por que é pranayama, né? Porque o ar ele carrega uma energia oculta chamada prana, né? Então todo exercício respiratório ele traz essa possibilidade de você restabelecer, né? De você absorver mais prana, né? Então mais energia vital. Então isso e o nosso corpo energético, né, é feito de prana, né? Então é importante, seja extremamente importante para a saúde. E aí você conseguir fazer isso aí em torno aí de 7 ciclos vai ser muito bom, né? E com o passar do tempo você pode avançar um pouco nesse exercício fazendo o seguinte, tentando fazer um ciclo quaternário. Né? Então você faz a expiração num ciclo,
Depois no segundo ciclo você segura o ar, né? No terceiro ciclo você expele o ar e no quarto ciclo você segura o ar. Então, se você fez 7 respirações, você vai fazer 7 respirações agora num ciclo quaternário, né? Então isso vai aumentar muito aí seu nível energético, né? E vai tornar o exercício mais difícil, e ao mesmo tempo mais difícil vai te dar essa possibilidade de você focar, né, no exercício e aumentar aí, né? Sempre voltando ao, ao controle da mente, né? Você focando no exercício, você está colocando a sua mente numa única tarefa, num único ponto, e você está percebendo, você começa a perceber que os outros pensamentos que estão, que tentam ali tirar a sua atenção, vão perdendo, né, a capacidade de tirar a sua atenção. Então você vai ficando mais focado, né? Isso te ajuda também, né, a controlar o estresse. Esse exercício pode ser feito num momento de estresse muito grande para você ter uma calma, uma tranquilidade, e também pode ser feito na vida contínua, que vai fazer com que você consiga ter esse maior foco, né, nos problemas, maior foco nas situações, e tentar com isso ter menos estresse aí na vida. Consequentemente, se você tiver menos estresse, você vai ter um cortisol mais equilibrado, né, e não vai esse cortisol ele vai ser positivo, né, para sua saúde, e não vai alimentar aí ciclos viciosos aí de manutenção da sua gordura corporal. Então, eu sei que hoje o assunto foi um pouco diferente, né, do que apenas ciência, mas eu acho que é a forma que eu tinha de acrescentar algum conteúdo para vocês. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre o hormônio GH, né, e mais alguns hormônios relacionados ao GH. E então quero deixar aí meu abraço, né? E tiver algum comentário, alguma crítica, algum conselho, deixa para mim, mostra para mim o que vocês estão